bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar de carros, de histórias, de loucuras. E hoje, eu e meu fiel escudeiro aqui, Luiz de Leon, estamos numa missão. Onde? Uma missão em Nova York. Esses dias aí eu botei um post no Instagram que eu coloquei que eu precisava de ajuda de alguém, uma missão aqui em Nova York. Só, nós estamos aprontando uma. Tem alguém de Nova York, preferência um brasileiro aí que acompanha, que segue os negócios, que tá amanhã de bobeira o dia inteiro para uma missão, me chama no direct aqui. E achei alguém para me ajudar, porque a gente veio para uma missão muito especial. Vocês vão ver o Uber que está nos esperando ali fora. Eu nem acreditei quando eu vi que deu certo. Uber Blue, eu acho. Ela tá dando dica já. Nosso Uber Blue, então. Nós viemos aqui para ver a Mercedes. A gente conseguiu um parceiro aqui nos Estados Unidos. Você se lembra quando eu fiz aquele episódio contando as dificuldades de pintar a Mercedes e acabar o projeto na parte de pintura? Pra não dizer que eu tô mentindo, já falei em desistir, a gente já falou em desistir da Mercedes, de tão difícil que tá de achar alguém que possa assumir e fazer a pintura do carro. E a pintura do carro é justamente um desafio que eu não sei como resolver agora. Assim, eu vou jogar algumas ideias aqui, mas eu vou literalmente pedir ajuda para vocês. E eu sei, e tem muita gente que quer ajudar, que infelizmente também acaba porque o carro está aqui nos Estados Unidos, não adianta, a pessoa está no Brasil também. Então, como a maioria de vocês assiste o vídeo do Brasil, de repente, por mais que queiram ajudar, eu sei que é difícil. Mas eu agradeço se puderem dar alguma orientação, uma dica, uma sugestão ou entrar em contato com alguém. Foi muito legal porque várias pessoas mandaram mensagem, muitos indicando alguém, né? E até comentei que na verdade só indicar alguém não ajudava muito. Eu queria alguém que estaria acompanhando o nosso processo da Mercedes e os projetos e que essa pessoa entrasse em contato para se interessar em fazer o projeto. E teve, na verdade, então eu vou te falar que teve uns 5 oficinas e pessoas assim que a gente realmente ficou muito feliz e todos eles dariam, digamos assim, para tocar o projeto. Inclusive até acho que é mais uma desculpa para tentar fazer mais carros, mais projetos. E talvez a gente vai tentar fazer com todos esses, ou a maioria deles. Mas um deles acabou fechando várias razões, assim, várias vantagens ou oportunidades de a gente fazer, e hoje nesse episódio a gente vai mostrar por que a gente trouxe o carro aqui para Nova York. Não é bem Nova York, é Connecticut. Vocês vão ver o que o carro ele tá no cara que, para quem acompanha um pouco de drift de coleção de carros, o cara que chama Colton, que é ele se conhece como JDM Supreme. Vou deixar o Instagram dele, os links aqui, mas hoje vocês vão conhecer o trabalho que está sendo feito na Mercedes, e dessa viagem aqui também vai surtir uma visita na coleção incrível dele. Então essa parte aí vai ser muito legal. Espero que curta, bota na TV aí, pipoca e vamos pro chimarrão, né? Churrasquinho, pão de queijo, vamos assistir essa aí. Valeu. Vamos ver se o nosso Uber chegou. No aplicativo se ele já chegou. Olha ali, ó. Cara, não é todo dia, hein, que cara, consegue um Uber desses. Velho. Não é todo dia, acho que não é nunca. Eu nunca andei de GTR. Olha só isso aqui, gurizada. Esse é o Uber aí? Caramba, meu. Samuel, beleza? Prazer, ué. Como é que vocês estão? Olha, cara, esse cara aqui, ó. Bluezilla, né? Não é à toa aí, todos os teus carros são azuis, né? Todos. Menos um, mas todos. Tá, mas vai resolver. Cara, Ei. deixa eu dar uma girada nesse carro aqui, mas depois eu quero dar uma olhada com mais calma. Mais bonito ao vivo. Cara, que... Meu, é muito legal, né? Bom gosto? Ó, a placa. Aí, ó. T37, qual do Supra. Cara, e tem tudo, os bodies aí, ó. E é o seguinte, eu vou me vingar do Luiz agora, ó. Semana passada a gente foi andar de Camaro no drift, eu sento atrás no carro. Então agora é a vez dele. Vai, Luiz. Capaz de ser bom atrás. Vai lá, Luiz, mostra as habilidades aí contorcionistas. Ontem tive que entrar no dom.
Tem lugar aí? Então bota isso aqui pra mim. Dá pra andar todo dia aqui, cara. Cara, que coisa louca, meu. Eu nunca andei num R34. Eu nunca andei num... Nem no 32, no 33, no 33. Não? Não? Nossa. É uma honra então, pra te levar a primeira vez. É um som, hein? Então, porque os caras que A gente tava falando do JZ, mas o RB é legal, hein? Cara, é muito show. O RB esse é legal. RBzinho aqui é todo feito. Cara, que barulho é foder. Barulho eu amo esse barulhinho. Ele parece mais um V6, cara. Bom, muito legal. Na verdade esse motor é o 3.4, né? Não é o 2.6. Ah, sim. Cara, eles trocam. Então é o bloco do Orbit 30, que é do Skyline mais antigo. E aí eles fizeram o Stroke Kit, 3.4 cilindros. Não gravou nada? Não, vamos começar. Você foi contestar. O operador de câmera foda. Vai dar uma segunda chance, mano. Eu já tinha falado um monte de história, vou contar de novo. Então, Mas eu vou contar de novo. Conta a história aí desse carro aí, como é que... Então, já tem 7 anos que eu tenho esse carro, eu comprei em 2015, fim de 2015. De um cara que mora em New Jersey, que ele tem outros Skylines. Ele é dono do Blackbird. Blackbird é um R34 GTR que estava no Fast and Furious. Qual deles é do Fast and Furious? Eu não sei qual que é, mas é um que tem uma bottle de nitrous no trunk. Ele é muito famoso, esse carro é mais de $1 milhão. Loucura, E ele explodiu o motor desse carro aqui e ele me vendeu carcaça, então sem motor, sem transmissão. Aí aí tem uma história lá que eu comprei um motor, aí ele tentou roubar o motor de mim. Loucura, mas anyways, aí eu comprei o motor da Austrália, do Spool, eles fazem o Choker Short Block Kit, né? Que vem do RB34. E muitas pessoas não conhecem o RB34, pensam que não existe, mas existe. Então, o RB34, ele é um short block do older Skyline model, acho que é o RB31, não é RB31, é o R31, é 30. E ele não é all-wheel drive, ele é só trazão atrás. Então, eles pegam esse block, eles modificam para ter o front wheel também, né? Front wheel drive para fazer 4x4. E eles fazem o Choker Kit de 3.4 litros. Então esse é aí a gente usa o cabeçote do RB26. Ele se senta na caixa de motor bem mais alto do que o RB26, que ele tem o bloco é mais largo, né? E ele faz muito mais torque, né? Sim. Do que o 26. Então tem aquele 100, né? Cara, eu não... There's no replacement for displacement. Eu não entendeu? sabia que o RB chegava em 3.4 mesmo, impressionante. Sim. O Supra é 3.0 e que nem o meu que eu tô fazendo vai chegar em 3.4 também. Nice. Então, eu acho que no Supra e no 34, o mais que vai é o 3.4. Tem um cara que eu escutei que tá tentando fazer o 3.5, mas aí fica muito... O cylinder walls fica muito fino, mas ele tá querendo fazer do billet block. Aí talvez pode, entendeu? Mas é isso, aí eu comprei o carro, eu montei o motor. Fiquei 5 anos montando esse carro. Eu imagino. 5 anos, cara, porque não tem ninguém aqui que tem esse motor. Então o cara que tava montando pra mim foi trial and error. Sim. Eu usei 3 cabeçotes do RB26. E uma vez não foi minha culpa, porque a gente mandou pra um machine shop aqui, é difícil ter, entendeu? E os caras não sabem fazer trabalho, aí faz errado, estourou head gaskets. Aí a última vez, quando já tava tudo pronto, eu mandei o cabeçote pro OCD Works, o cara que faz muito fabrication de tubo, essas coisas. Aí o FedEx pôs um forklift por a minha caixa e destruiu o meu head. Aí eu tive que comprar um novo, comprar cams, comprar tudo novo. E acha zero? Achar zero. Quanto consegui? zero? Não, mas isso que eu tô falando, todo mundo pensa que é absurdo, mas eu paguei $1.600. Então, Antes os preços eram mais barato. Mas eu também, eu comprei um cabeçador JZ GT 0 na concessionária Toyota por 1.700. Então, não é uma coisa absurda.
Eu acho que o que fica mais caro é o bloco mesmo, entendeu? O bloco, porque tem muita mais partes, né? Sim. Mas é isso, aí eu montei, finalmente terminou o carro de 2020, eu acho que eu terminei de montar o carro. Pus E85, aí com E85 no Mustang Dyno o carro fez 880 cavalos. Que turbo que tem aqui? É um hybrid turbo que um cara fez pra mim, ele usou o Garrett Housing, mas o on-wheel dele, eu tinha um Comp Turbo, o Comp Turbo deu pau. Porque como que o RB34 ele tem muito mais pressão no óleo, então o óleo tava passando no tubo too much pressure e tava estourando os gaskets. Aí eu tive que pôr um reducer nele. Eu não lembro qual que é o wheel size, eu tenho que look it up, eu tenho written down, mas de cabeça eu não lembro o que era, mas pra fazer essa potência tem que ser uns 67 ou 70 um 60, uma coisa assim, né? 67, 67 ou 64, 67. Uma coisa assim, mas foi 30 pounds, no E85, fez esses cavalos. O motor é bom, hein? É. E no Mustang e no Dynamo Mustang eles têm a fama de marcar menos potência. Exato, então você tem o loss, né, de 10 a 15%, então... Mas eu vou te fazer um convite agora, oficial aqui, ó. Agora nós temos que botar Fueltech nesse carro aqui. Olha lá. Quem sabe? Fazer, vamos bolar um plano disso aí, botar no Dinamo da Fueltech lá e trazer esse carro. Fazer. Eu já tava até olhando, mais ou menos umas 6, 7 horas dirigindo daqui pra lá, né? Onde é que tá lá a sua headquarters em Atlanta, né? Bota no trailer. Bota no trailer. E vem. De repente até já vem com a Mercedes aí, se a gente achar um trailer duplo aí. Então, eu tinha uma companhia de trailer, mas aí eu fechei ela porque não tava dando certo, mas eu sempre pensei em usar esse com, né, que pode pôr mais carros em cima pra rodar. Então, cara, falando com ele pessoalmente aqui, assim, a gente só se conhecia por telefone, por internet, né? A gente tava batendo um papo até. Eu vou reforçar. Tô morrendo aqui. Pra quem não acompanha, o Samuel, eles têm um canal, né? Tem um canal, Sam Bluezilla no YouTube. Meu Instagram é Mr. Bluezilla. E a gente tava trocando figurinhas e ideias, porque na verdade a gente, de certa maneira, faz coisas parecidas aqui, a gente compartilha das mesmas paixões, né? Sim, o mundo de carro, né? A gente veio do Brasil, mora aqui. Você mora nos Estados Unidos já tem quanto tempo? Cara, eu faço 6 anos só. Tu, pelo jeito, faz muito tempo pelo teu sotaque. 6 anos só? É? Eu pensei que você morava mais tempo. Não. Esse ano fez 21 anos que eu tô aqui. Cara, o sotaque dele é muito engraçado. Igual eu falo pra todo mundo, meu português é de um menino de 9 anos de idade. Porque eu vim do Brasil com 9 anos e eu nunca mais aprendi mais português. Foi só inglês, eu esqueci o português. E 7 meses pra trás, o meu português estava 1000 vezes pior. Eu melhorei meu português fazendo YouTube. Sim. Porque, entendeu? Porque a galera interessou. Se for ver, tipo o meu filho também. Meu filho veio com 5 anos aqui, esqueceu o português agora que ele tá retomando um pouco com 11. É difícil, porque depois de aprender o inglês, eu aprendi espanhol. Porque eu trabalhei muito com muitas pessoas hispanas, né? Sim. Aí eu aprendi o espanhol, agora eu sei as 3 línguas e às vezes dá um piripaque na cabeça que a gente esquece o que é o que, aí você começa a misturar todas as línguas e é aquela, né? Mas é isso, todo mundo fala, meu sotaque é bem diferente, então isso aí eu já acostumei. Mas é legal, é uma marca, é uma diferença. E o Luiz, como é que tá aí, Luiz? Cara, tá super confortável. Tá tranquilo, tá, então não me vinguei ainda do cara, eu acho que ele é maior que o Camaro aqui atrás. Cara, eu com o capacete no Camaro, eu tinha que me deitar de uma maneira assim que meu pescoço ficou todo dobrado. Eu dei 2 mas tu tava de capacete? Não, eu tô sem, né? Se eu tiver de capacete, eu tava com problema aqui. Porque eu tô a um dedinho aqui, ó, do vidro. Um dedinho no vidro. Então não dava com capacete. Vamos mostrar aqui, ó. Só pra reforçar pra quem achou que as câmeras estão viradas, não, o carro é a direção direita mesmo, né? Esse não carro existe, só foi né? feito direção direita. E quem tem com direção esquerda, eu não sei se acompanha o Renato Garcia. Sim. Ele comprou um no Brasil e o volante é no lado esquerdo. Mas isso é porque companhias fazem essa mudança para países que é ilegal você ter carro no lado direito. Entendi. Então Dubai, aqueles lugares muito ali naquela área, eles têm companhias que esse é o trabalho deles, é converter carros do right hand drive para left hand. Então eu acho que talvez esse carro não é de lá, mas tem companhias que fazem isso. Ele é só fabricado com o volante do lado direito. Que legal, cara, estamos passando aqui, ó, Manhattan. Manhattan lá, ó. Essa é a Whitestone Bridge.
É bonito. E tá um dia lindo, né? Hoje tá um dia muito bonito. Ontem tava melhor porque não tava muito quente, mas já esquentou a temperatura, mas é bom. Show. Vamos chegar ali. Tô muito... O Colton não me mostrou nada que ele tá fazendo. Ele disse que ia me mostrar uma surpresa. Hoje tem que pegar a sua reação, né? Então, quero ver. Vamos ver minha reação quando chegar ali. Ele tá fazendo o que no carro? Complete rebuild? Não, porque eu pintando o carro, né? Porque já tinha meio que preparado alguma coisa da pintura. Tava no fundo assim, mas não tinha pintura nenhuma, né? Sim. Então pintar por dentro, por fora, finalizar a pintura assim pra montar o carro, assim. Me fala um pouco sobre esse carro. Eu conheço o carro, que é um que o Senna tinha, né? Na verdade é o seguinte, é legal retomar esse assunto porque muita gente de repente tá chegando nesse vídeo agora, né? É o seguinte, quando a gente eu comprei uma Ferrari amarela, uma 355, eu vi. Foi eu e o Luiz, a gente chegou num lugar lá que tinha uns 200, 300 carros abandonados e aí a gente viu uma Mercedes 190E. E isso era onde? Isso em Atlanta mesmo. Atlanta mesmo, ok. E aí quando a gente viu essa Mercedes 190E lá, abandonada, era uma Cosworth, o Luiz viu e ficou louco, e aí até começamos a ver, entender mais, eu comecei a entender mais aí a história desses Mercedes 190E, e elas foram... Porque eu não sei muito da história deles, eu só sei que é um carro icônico, né? É lendário. Porque na verdade é o seguinte, ela era... Até Luiz quer contar aí, ó. Aproveita aí que não tá fazendo nada. Vamos lá. Sabe que é um dos meus xodós, né? Tipo, eu sempre gostei da história do Senna, né? Um dos meus ídolos. E a Mercedes foi sempre um símbolo, porque meio que colocou o nome dele no mapa, né? Então, em determinada situação, em 84, se não me engano, ele participou de uma corrida que era festiva, na verdade, referente ao lançamento, à promoção desse modelo da Mercedes, né? E ele ganhou essa prova em cima de um monte de piloto famoso, né? Então foi uma mistura, só que o carro em si é muito bom, né? Então mistura duas coisas, né? Uma, que é o automobilismo dos anos 80 e 90, que eu particularmente gosto muito, né? Em circuito, e o outro é o Senna, né? Então esse carro em específico, ele foi muito popular depois na DTM, né? Que é o turismo alemão. E era o arqui-inimigo da BMW E30 M3, né? Então eu acredito até que, pelo menos pro brasileiro, a BMW M3 ela é mais famosa. Sim. Né? Mas Mas você pode falar isso que é por causa que a M3 foi mais produzida do que esse carro? Eu não sei se é porque é mais produzida, mas eu tenho a impressão que a marca BMW é mais forte no Brasil. É a impressão que eu tenho. Então, tipo assim, eu quando era guri, eu me lembro, meus amigos queriam ter uma M3, o pessoal gostava de M5. Sim. Eu não me lembro, pelo menos do meu grupo social, o pessoal, eu quero ter uma MG, sabe? Era uma coisa mais de tiozão, né? Só que essa Mercedes não é, né? Essa é uma Mercedes pequena, compacta, 4 cilindros, né? Que da época competia com a E30 M3, né? Sim. Então tem essa parte. Daí o Anderson teve a excelente ideia, né? Depois de conseguir um modelo, né? Ele conseguiu com esse cara. Não, e é o seguinte, naquele dia que a gente foi pegar a Ferrari, o Luiz tentou comprar, nós tentamos comprar a Mercedes. Levamos dinheiro lá. Levamos dinheiro pro cara, o cara não vou vender essa, porque uma essa preta, aí... tá lá ainda, tá preta. uma preta abandonada. Mas ele é dono dos abandonados ou ele é... O que aconteceu com isso aí? Esse cara, ele tem uma oficina, ele é um espanhol, ele tem uma oficina de carros europeus em Atlanta e ele, tipo, esses carros que não tem conserto ou carro antigo, ele vai lá e compra e joga no pátio. E a Ferrari, no caso, não era dele, mas era de um amigo dele. E aí, beleza, aí não quis vender. Aí a gente ficou com aquilo na cabeça, e eu mesmo comecei a pesquisar mais sobre o carro, comecei a entender essa história da Corrida dos Campeões de Senna, começou a marcar. E aí, quando nós acabamos a Ferrari de restaurar, porque a Ferrari estava 10 anos abandonada, ela não estava funcionando, estava acabadinha assim. Sim. Quando a gente acabou de restaurar a Ferrari, a gente levou ela para mostrar pro cara, pro senhor. Quando o senhor se emocionou de uma maneira assim, do trabalho que a gente fez no carro e de modificar. Ele gosta de carro, então ele ficou feliz. Quando ele viu que a gente ergueu a Ferrari, ele ficou genuinamente feliz. Então, essa parte foi muito boa. E aí, tem pessoas assim, né? Que eles não gostam de ver um carro abandonado, gostam de ver um carro ir para uma casa que vai ser tratado na maneira que eles queriam, se eles tivessem a condição, né? Exato, e aí, tanto que o dono dela tinha 90 e poucos anos de idade. Ele me ligou e quando eu comprei a Ferrari, ele me disse assim, ó, eu vou vender pra ti, que não é minha... Eu vou vender pra ti por um preço abaixo do que tu me propôs, porque eu gostei de ti, eu acho que tu vai cuidar bem desse carro. Que massa! E aí mas aí quando eu fui mostrar a Ferrari pro cara ele ficou tão feliz, e aí eu comentei, cara, eu quero comprar aquela Mercedes, a gente quer fazer a Mercedes. Mas o que tu quer?
Eu disse, eu quero restaurar, quero fazer uma homenagem ao Senna, queremos fazer não sei o quê. Ah, então vem cá, eu tenho uma melhor pra ti. Aí ele mostrou uma dentro do pavilhão, dentro da oficina, fechada. Ele falou, essa aqui tá, não sei se era 15 anos, ela tá 15 anos aqui parada, ó. É perfeita. Então ele tem 2? Tinha mais até. Já tem mais. Tinha várias. Tem mais. E aí ele disse, essa aqui é perfeita pra ti, tá 15 anos parada, não tem um podre, não tem nada, é perfeita. Esse é o carro pra ti. Eu disse, mas quanto é que tu quer nesse carro, né? Aí o cara disse, não, eu vou te dar de presente o carro, é teu. How much you want for that? I'll throw it for the project. Ah, yeah? I'll give it to you. Seriously? No way, man. Yes, absolutely. Seriously? Absolutely, yes. That's awesome, man. I'll give it for the project. Olha só, perguntei pro José quanto é que ele queria pelo carro, ele disse que vai dar o carro pelo projeto porque ele gostou de acompanhar. Absolutely, That's yes. awesome. Então, parece que a gente tem uma Mercedes agora, olha aqui. Nossa! E aí ele... Ó, minha câmera morreu já. Isso é foda, né? GoPro aqui, o pessoal pergunta das DJI, ó. Isso aí, DJI e GoPro, eu sou mais DJI. Morreu a câmera já no carro. Ela morreu, tá muito quente. Mas e aí ele deu pra vocês. E aí ele deu a Mercedes, Oh, só que assim, massa. ela tava sem motor. Sim. Ela tava... E tinha umas 6 camadas de tinta em cima dela. Mas ao mesmo tempo Mas ela era muito íntegra, a estrutura Muito, dela. aham. A estrutura é E muito... Então aí- ele tem um montão delas lá. pontos lá. E essa era melhor. E aí pegamos ela, começamos a trabalhar lá em Orlando, a parte de carroceria, desmontamos, limpamos. Aí eu comprei um motor até do Marcelo Castro. Vocês conhecem ele? Não conheço. É um brasileiro que mora aqui pro norte até. E ele trouxe o motor pra mim, era de um motor travado assim com a água, que um cara tirou de uma dessas Mercedes pra botar um 2JZ até. Aí restauramos o motor, arrumamos o motor, o cabeçote deu pra salvar, o bloco não. Aí acabamos usando o bloco do outro, montei o motor inteiro e começamos a finalizar. E aí o motor dela é um 2.3, 16 válvulas Cosworth, da década de 80, né? Que é um motor incrível, assim. Mandei o cabeçote pro Brasil pra fazer o cabeçote, restaurar o cabeçote no estúdio. nice. Ficou muito legal. Montar uma parte de baixo forjada, tudo legal, tudo coisa bacana. Aí até um outro brasileiro montou a parte de baixo, o Zé Staldi. E agora tem um motor parte de baixo, aí um outro brasileiro que chama Bretas fez toda a parte de pressurização, coletor de escapamento de titânio até o final. Tem uma G35, um turbo lá de 62mm, 62, eu não sei se não vamos botar um menor ainda, a gente vai decidir. Então a parte mecânica, 2 bancos Recaro de corrida na frente, um Santo Antônio dentro, mantive os bancos de trás para poder levar a família. Fiz umas rodas da Hotform custom para ela, assim. E aí compramos um body kit, um wide body kit da Evo, né? Da Evo 2. Sim. Porque essa Mercedes ela é uma Cosworth comum. E aí depois eles fizeram 502 unidades da Evo 1 para homologar para DTM, né? Sim. E depois fizeram mais 502 unidades da Evo 2, que é bem larga mesmo, para homologar também a DTM, né? E aí, na verdade, o kit que eu comprei da Evo 2 é um kit na Tailândia, que a gente pesquisou na Inglaterra, na Alemanha, em vários lugares, e esse da Tailândia é o melhor de qualidade, assim. Botamos o kit, fizemos tudo, e agora, na verdade, a gente vai ver aqui o carro. E a pintura do carro vai ser em homenagem àquela Lotus de 85 do Senna, do John Player Special. Ah, tá, eu acho que eu sei qual que é. Então você não viu nada como o carro tá. Não. O Colton tá arrumando tudo sem falar nada pra você. A última vez que a gente viu o carro foi botando ali no trailer. A gente botou um carro no trailer, mandamos pra cá. Mas assim, ó, veio pra cá. vamos ser justos, tá? Faz uma semana só que o carro tá aqui, tá? Então, Só uma semana? então o carro não vai estar pronto. Eu pensei que já tava quase... Até eu acho que ele brincou comigo, ele disse, eu vou deixar o carro pronto. Obviamente não vai. Não, uma semana Não é bem... é possível. Mas bem na verdade assim, a expectativa nem é uma cobrança de ter pronto em uma semana o carro. Esse carro vai demorar meses pra ficar pronto, né? Mas falar uma coisa, eu conheço o Colton já tem um tempinho, e aquela companhia dele, o Redline, é muito boa, gente. Muito, vocês levaram no lugar certo, porque ele é muito bom de trabalho, entendeu? Tem muita experiência, os caras lá trabalham certinho, faz restoration de carros de milhões de dólares, entendeu? Aquelas Ferraris. Eu lembro que ele tava me contando que tem um senhor, uns 5 anos atrás, mais ou menos, que teve um Born Find Ferrari, era um de 2 ou uma coisa assim, valor milhões, bilhões. Essa Levaram história... eles pra restaurar. Eu acho que o cara levou 5 milhões de dólares restaurando. Vários me perguntaram já desse cara, vários me contaram essa história, eu quero perguntar pro Colton pessoalmente hoje, isso aí. Pergunta isso aqui porque vai ser uma coisa legal pra escutar. Eu acho que foi uma coisa bem
Legal. Tá? E até o seguinte, hoje eu vou gravar 2 vídeos aqui. Eu vou gravar um, que é esse que vocês estão assistindo aqui. Vamos ver a Mercedes. Esse é o nosso Blue Uber aqui. Bluebird. E o outro vídeo vai ser só da coleção do Colton, que esse tem que ser um episódio à parte, porque o negócio... Esse aí merece um vídeo só pra ele mesmo. Então aguardem que a próxima semana sai a coleção do Colton ali, que vai ser um outro vídeo fantástico. Bom, Muito legal. estamos chegando aqui mais 43 minutos, agora já começou a suar o calor aqui, ó. Pra caramba. Mas não tem Todo suado, compressor ou não tem compressor no Não, ar-condicionado? é por causa que o RB34 ele é muito Sim. alto e tudo, e por causa do power steering Sim, e tudo, foi um saco só até deixar o power steering. Não tinha maneira de deixar o ar-condicionado. Sabe o que dá pra fazer fácil? Botar um ar-condicionado elétrico. Sério? Porque é um ar-condicionado de Carro carro moderno. de carro moderno, eles não tem mais correia, eles são elétricos. Então se tu quiser botar no porta-mala, coloca. Opa! Aí tu só é um compressor desse tamanho, assim, pequenininho, do mesmo tamanho, que sabia. liga 12 volts e enterra nele, basicamente. Não sabia, não. Claro, aí tu puxa as mangueiras, né, do radiador, tem Sim, radiador ainda, mas fica bem fácil. É bom pra quem não tem essa... Inclusive no Supra, nós estamos com uma dificuldade agora, porque o compressor do ar-condicionado é bem no lugar onde é que tem que ficar a minha bomba de óleo externa. Sim. E aí eu acho que uma das hipóteses é tirar o compressor e botar um elétrico também. E ainda usa o condensador, o radiator do ar-condicionado? Isso tem que... Aí tu pode correr as mangueiras, na verdade assim, fica mais fácil botar o ar-condicionado no compressor dentro do cofre, né? Aham. E aí só correr as mangueiras diferentes aí. Eu vou dar uma olhada nisso, porque dias igual hoje a gente pode sentir calor, né? Olha a pegadinha, olha o somzinho do negócio. Cara, que barulho. Esse carro, ele quer que você acelera. É incrível isso. Qual é o RP máximo? Ele vai a quase 8 mil, 7.8. Sempre que é grande, né? Stroker. Eu nunca chego até lá. Aham. Eu sempre faço um shift antes dos 7 ou 7 mil. Porque eu não quero, né? Os RB tem um problema muito De bloco. Então eu deixo desse jeito. Não, esse carro aqui só de passear assim, não precisa nem correr assim, a sensação aqui é Aham. histórica. Inclusive Todo mundo fala isso. tá na minha lista, tá? Então, De comprar um desses. sei que não. Às vezes aparece um, se resolver passar pra um amigo, me liga, tá? Beleza. Eu posso até te mostrar. Eu acabei de ver um pra vender. Tá em Texas, eu acho. Só que é 240 mil dólares. É o V-Spec. Esse tá fora da minha lista aí. Eu normalmente eu compro um carro que ou tem que fazer alguma coisa, ou não é um colecionável, assim, perfeito. Tem que ser alguma coisa que... A melhor opção para uma pessoa comprar um carro desse, que é affordable, é você comprar como que fala, carcaça, né? Shell. Shell. Sem motor, sem transmissão, precisa de trabalho. Sim, E claro. você restaurar ele durante um tempo, porque assim, eu tive muita sorte. Eu paguei 70 mil dólares desse carro em 2015, carcaça, sem nada. Caramba. Eu nem sei quanto que eu gastei nesse carro, nem quero saber. Eu ia dizer, não sei se tu quer responder, mas assim, quanto é que tu acha que vale esse carro hoje? Entre os preços que eles estão vendendo hoje, você sabe que o preço do mercado e o preço que por onde eu venderia é diferente. Sim. Eu acho que esse carro, menos de 300 mil dólares, não vale. Só por causa que ele é um V-Spec, ele é Bayside Blue, ele tem todas as modificações que eu fiz e tem o RB34, que é muito bom carro que tem. Esse carro aqui você liga e você vai. Pode fazer um cruise igual a gente tá aqui, ou eu posso levar ele no track e fazer time attack. Sim, não, e é verdade. Entendeu? Mas, pra mim, eu não venderia esse carro nem se alguém me oferecer $1 milhão cash na mão. Isso aí. Porque com $1 milhão não tem um outro carro que eu possa comprar que eu me sinto da maneira que eu sinto dirigindo esse carro. Não, Não tem. fantástico. Cara, e essa é a sensação, assim, não é o dinheiro, sabe? Não é a É a sensação. experiência, velho. É ter um carro icônico desse. Com 300 mil dólares aqui nos Estados Unidos, tu compra o carro que tu quiser, assim, de moderno, zero, seguro, mais confortável, mas nada traz essa emoção, assim, né? E tu deve ter o quê? 40 anos ou 30 e poucos? 40. Acabei de virar 30, cara. 30 anos, pô. 29. Tá, Rodou murcho, cara. Mas eu ia dizer, o cara, então tu pegou um pedacinho da década de 90 ali, né? Sim, eu nasci em 92, então Fast and Furious
Os Velozes Furiosos foi minha... Sabe o R34 do Velozes e Furiosos 2? Sim, tá pra vender. Sim, mas tá num amigo nosso, Mark Schoff. Conhece o Mark? Eu acho que eu já escutei dele. Mark Schoff é um americano que fala um português fluente, porque ele é do exército americano e ele morou muitos anos no Brasil. E ele tá restaurando todo o carro conforme o carro era da época, né? Fast Furious. Só que ele tá botando uma Feltec escondida assim. Nossa, que pra massa. deixar certinho. Esse carro vai vir lá na Feltec pra gente acertar ele. Ó, que massa. Você sabe quando que ele vai levar lá? Cara, já funcionou o carro, daqui a algumas semanas. Se quiser eu te ligo, tu vem junto lá. Pega o avião e vem lá. Seria massa, eu vou. Pega o trailer e já leva isso aqui. Já resolvemos isso aqui, fazemos ou os dois na mesma pega o tacada. trailer, traz esse. Ou a gente arranja um trailer duplo, traz a Mercedes junto já. Vamos fazer os dois caminhos ao mesmo tempo. Olha, hoje eu já chupinzei um Uber aqui, ó, né? De repente eu consigo um frete de volta lá da Mercedes, né? Vamos conversar, velho. Vamos As coisas conversadas é feita, né? Vamos desligar a câmera e vamos conversar agora aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver a gente chegando lá. Vamos lá, estamos chegando aqui. Olha o barulho desse negócio, cara. Inacreditável aqui, ó. Cara, o RB é um barulho diferente, cara. E ainda um stroker assim, 3.4 litros É bem diferente. é diferente. Pra pessoa que conhece, você pode escutar bem ali no exhaust a diferença dos motores, né? Falando pra aí. Tá. Caminhãozinho ali. Não dá pra brigar. Parecia tipo... Cara, o barulho desse negócio. Meu Deus do céu. Cara, que negócio legal, meu. Tem cuspido um fogo absurdo ali atrás. Que combustível tá? Agora eu tô 93. 93. Eu só tenho só uma gas station de E85 perto de mim. Ah, é? Só uma. Ah, lá na Geórgia é bem comum, toda esquina tem. Aqui não tem. Estamos chegando na Red Line Restorations. Um minutinho dali. Pra entrar aqui, ele tem que arrumar o drivewayzinho dele. Porque... Ah, é? Aqui, ó. Ah, chegamos. Cara, prédiozão antigão restaurado, né? Estileiro lugar, hein? É. Aí chega aqui na vaga VIP, assim, não? Aqui. Tá tenso, Anderson. Tô. Vamos ver a carinha. Tem que fazer recordação. Não treme a mão. Não. Não lá, treme vamos. a mão. Cara, tudo, fibra de carbono. Aham. Aí, dá pra ver, ó. O negócio é de uso mesmo, ó. Não é de coleção. Aqui eu uso ele. Ah, essas tampas bem da época aqui, né? Transparente. Ah, um coletorzão bacana. Legal. Pressurização de titânio. Sai da luz. Ah, ó, o suporte do motor aqui com amortecedor, né? Que jogada, hein? Em vez do coxim, né? A tampa de válvula ali com uns respiros feitos em AN. O wastegate, coletor da Full Race aqui, muito bom. Sou amigo do dono da Full Race, gente boa, o Jelf. Muitas das partes aqui eu peguei da Austrália. Essa marca Plasma Man. Sim. Eles são muito... Faz os coletores muito legal. Então o throttle body, o single throttle body é deles, esses intake manifold é deles, o Vibrant clamp eu comprei dele, o intercooler é do Plasma Man. Foi muito bonito, né? Não, muito bem o Raul fez tudo isso. O Raul? Ele fez o Titan, ele montou tudo. O cara é bom? O cara é bom. Não, o cara é bom. Ele fez uma plaquinha aqui pros negócios do fio ali, tá vendo? Tudo tem aqui o Vibrant. Ele fez tudo, solenoides, tudo. sensores. Excelente trabalho, gente. Distribution. Esse carro tinha nada aqui dentro quando eu comprei ele.
Ah, essa roda é fantástica, né? E essa cor aí é muito bonita. Aí eu tô com outra roda do outro lado. Eu ia dizer, tem uma cor diferente, né? Então essa aqui é o TE37s, né? Aham. E essa aqui é o LMG T4s. Ah, Mas qual que é a jogada? é 18 por 10. Não, mas por que duas diferentes? Por quê? Porque eu não sabia qual pôr, então Ah. eu queria pôr as duas. Tá certo, aí tirou foto de um lado, Exatamente. uma roda, ó. Todo E aí, mundo perguntando, mas você trocou de roda? Não, um lado é uma roda, outro lado é outra. e para do outro, já tem outra roda. Ah, mas eu gostei mais dessa aqui. Essa é a minha Essa opinião. aqui é clássico É. JDM, né? JDM. Eu gostei. Tipo assim, eu já fiz isso também, de cada lado um tipo de roda. É. Eu acho legal. Tu cansa menos. Exatamente. Cada dia tu para de um jeito, tu vê de um jeito o carro, parece que tem dois. Vamos entrar que eu tô curioso agora aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Já que eu vou fazer um filme só com eu vou fazer um episódio só com os carros aqui, tá? Eu não vou filmar os carros agora, eu vou filmar a minha reação aqui. E depois vocês vão ver um episódio que eu acho que vai ser na semana que vem sobre os carros aqui que estão... Você vai poder fazer um vídeo muito massa. Cara, não, assim ó, eu tô virando o pescoço pro lado aqui porque... Não, cara, olha só o que é isso. F50, não, NSX, Supra, eu vou dar só uma palhinha assim ó. Eu vou dar só uma palhinha aqui só desse salão aqui, eu tenho vários outros, tá? Olha aqui ó. Enzo, Não, essa é... que loucura. Vamos ver, Colton tá chegando aqui, vamos falar com ele. Can you talk Portuguese or you just use the No, translator? I can't. I just use a translator. I can't act like I know. I'll need a translator for my translation. It's that bad. Okay, this guy, he's when we start to talk, he always Bom dia, oi. I So get it. I Portuguese. get it, and I can understand it. Uh-huh. If I read it and I hear it, I can communicate. good because when we start texting, he always texting me in Portuguese, and I was was like, good. it was good. I was like, man, this I know very few Americans that I'm bring- learning, but I don't want to attempt it. If I know I can do something, I'll give it a shot. But I don't want to attempt and fall on my face miserably. That looks crazy. Okay, guys. So this video will have a lot of English and Portuguese. So remember to enable the subtitles in Portuguese, Spanish, and English. I can understand it. You could say it. Say it now. okay. Yeah, I'll pick it up on it. Pessoal, esse vídeo vai ter muito inglês, né? E português misturado, então botem as legendas aqui embaixo para quem quiser treinar o inglês também e ter certeza que está entendendo tá as legendas, até porque o Max que faz as legendas aqui, ele, inclusive às vezes ele me corrige nas legendas assim para parecer mais bonitinho que tá tudo certo. Mas man, nice to meet Yes, you. likewise. Welcome. Welcome. I'm already, I don't know my expression. I'm going to have to do a second video only with the cars come back. around here. Yeah, of No, I'll course, do two yeah. videos today. Okay, do as many as you like. Okay. And Stay as long as you like. but the reason why we're here is Yes. I'm so happy to have the Mercedes on The somebody's hands. Mercedes, we got to get it Yeah. to SEMA. And Yeah. we have a lot of work to do. Okay. A lot of work to do. A couple of Okay. things we'll go over. Okay. Special surprises. Oh. But yeah, we're good. We'll be all right though. Good Yeah. deal. I'm prepping for Sevens Day, Uh-huh. so I didn't get anything done thus far. But it'll be Oh, it'll yeah? move very fluid, very quick. Yeah. So we moved it in, we blew it off. We did a little analyzation. Some of the welds, there's some areas of the roll cage All that right. were wireless. Don't worry. But we to- can get in. We'll make it all right. Don't worry about it. All that will be done. You're home. So, o que ele estava dizendo aqui é que eles estavam preparando o carro. Ele disse que tem algumas surpresas aí que a gente vê no carro, vamos ver junto, mas está preparando para fazer o. Como é que é o 7 Days? What you mentioned? Seventh Day, so it's Seventh Day in New York. It's a Mazda, it's a rotary okay. event. And every year before, I've brought a car with pistons. But I've always brought like one of the coolest car with pistons outside of this guy here. Like Andy over here. So this year will be the first year I bring an actual rotary. Can I guess which one it is? Stairs. Can I guess which one? Not yet. No, not yet. But it's not just about the car, it's the presentation, what I'm going to pull off. I might get arrested. I'm not sure. We'll have someone else there with some bailout money. But no burnouts, no wild stuff. There's going to be no donuts in intersections, no two-step, no flames. I'm just going to drive 30 miles an hour, but there's a chance that I will be stopped. I know I'll be stopped, but... can we show something? New York No, City. it's for surprise. Yeah, surprise, but you'll see the car. Cool. Yeah, come on.
Here, sort of storage. A lot of cars would have to be worked on. We had vehicles that we restored over to the right. Some cars that are original. Older classics towards the rear, like a Lancia we went to Pebble Beach with, Delage that we restored. The Chaparral is one of only 3 race cars outside of the factory right now. We've done a lot of Concours events with that. Yeah, Maseratis, some random stuff. You're good, My you're good. stuff is over this wall, which is all. Oh man. Yeah, We'll have to spend some time here. Wait. We'll spend a lot of time over Yeah. here. And then we have general assembly area. One of the general assembly areas in here, mechanics bay. Então aqui a This is montagem geral assim dos carros, quando eles estão montando já os carros. everything. We have Ferraris in service. We have the Defenders that we build. We have old Dodge pickup trucks, pre-war French European, Pantera, Porsche Speedster. For the most part, this is where our assembly area number 2 is. This will be moved soon, and it will be an extension of this facility twice this size. So this will probably be one of the last times that you guys Ah é? see this area looking the way it does before we start knocking shit down. Good, yeah. You're expanding? Yeah, we're another 15,000 or so square feet. Ah é? We need it. Yeah, we definitely need it. A lot of good people understand and respect what we're doing, the good work that we do. We treat everyone well. So downstairs is where the Mercedes is. That's where all the magic happens. That's the dirtier, the fabrication, the welding, the body work. The spray booth is down there. The dungeon. This is where we strip down and rebuild. So you'll be able to. Can I drop this maybe somewhere here? Yeah, of course. Probably corner here. Aí, ó. Agora aqui é a parte de baixo onde é que faz a sujeira. Ele falou que é onde é que a Mercedes está e onde é que faz todo o serviço sujo e loucura. This building is 110 years old. I was going to say, man, it's fantastic. So we have as much space down here as we do upstairs. My RX-3 right there, it's under the plastic. I have to finish it. 3-rotor. Not 3-rotor. I might need some fuel injection. Perfect. Body area, we do all the sandblasting and stuff outside. That's where you see a lot of when I'm spraying the Mazda or anything, that's where it happens. Yeah. AccuDraft, PPG Clean Products will show you that shortly. Old Rolls Royce. Olha aqui, Rolls Royce. Yeah, that's an old Daimler limo. This is a 1927 Rolls Royce. So this is what they looked like when they first started. Back, this is almost 100 years ago now. That's crazy. Yeah, it's crazy to think this thing's almost 100 years old now. Isso tem quase 100 anos esse carro aqui. Os Rolls Royce do início. Cara. Oh, the timing on these motors, Hã? they were all brass gears. And if you really wanted to upgrade them, you go from brass to steel. But no one else has these gears. We actually got a lot of these parts from Europe. They're recreated in the steel. And what they do is they mesh. They're one shot. As soon as they strip, they're no good. You don't know when they're going. They don't make any noise. It's not like a starter. You hear it, just done. Sim, tá dizendo que Rolls Royce, that's only that's a 6-cylinder. So those larger engines, those straight engines, started life as planes or tank engines. And they upgraded. They were actually much larger. So Rolls Royce, BMW, those auto manufacturers, even Mercedes-Benz, started life creating engines for tanks or airplanes in the world wars. Yeah. And that's how they became famous. They just downsized them and they put them in cars. Another Mazda that I picked up recently, I completely stripped it down. I'm ended up spraying it. I was gonna get this ready for Seven's Day, but I had too much stuff going on. I don't need to show up looking like the rotary thing by any means. E aqui, ó, chegamos, ó. Tadã! You know this car.
Eu conheço. Yes. It is. It's in some areas. It's not that bad. And You can be 100% honest. Don't worry. In We others, know. In others, I have some questions about how we're going to cap off the insides of these bumpers. Yeah. And they do need to be shaved. Your wheel wells need to be cut either out completely, and then we make removable inner panels, and we can use those with just quick releases, so you can get access to maybe some of the back of your suspension at a moment's notice. Not too many people do that. But it definitely rubs hard here. Yeah. Bumper caps, I like to see things finished off the insides of wheel wells. Driving down the road and things are either flopping or wind, the water, we want it to handle properly, so that's a big concern with me up there. And also with the back, because it kind of caps off. These edges, we can always finish these, but how we cap off towards the rear without just using fender liners, but there's tabs that mount these little plastic fender liners on. A lot of these overflare kits don't have that, so we have to make pieces or brackets to hold on real fender liners. Let me just rephrase this. Do that. Aquilo que a gente já tinha. O Luiz tinha cantado a pedra, o Luiz Stradamus aí, né? Acontece. Que a roda aqui não cabe, simplesmente não cabe, né? Ou vai ter que cortar o paralama na frente. Cara, mas é que nem ele falou, não é o fim do mundo. Vai cortar pra caber e vai ficar legal. Mas a gente sabia que era um pepino grande. At the tops of, and we can get, this is the easier stuff, the roll cage stuff. I've got guys here, fabrication guys here. But if we pop, I don't know if we can even pop this thing. The idea when we thought in blocking the sunroof. I'm glad you did it, because then we can roll the top, weld the top of the roll cage. Okay. They used a wireless welding system before, and there's no wire up there, there's no weld, so we can pop that off and go in and Cool. rocker panels, like the caps, all of the fit and finish on these, I want to make this nice. So this is going to need additional fiberglass work, the fitment. These panels, not so often, they come as thick as they are, which is good. Okay. I'll be able to cut and This is modify. this is not this is aftermarket. It's not too bad. It's really not too bad, the actual form and the fitment, the door lines. But everything else on the inside, the front is bad, the back has got the same issue with the rear bumper. I want to make sure that you're driving this down the road and the bumper doesn't come off. Yeah, que aqui, ó, this part is... All of that, we can get in there and shave them. The wheel wells, the front wheel wells, again, depending if you're going to run the same suspension or you're going to change any of the control arms up there. Not this side. We'll rock with this for now. The steering rack has got a bit of a skip when you go to turn the wheel. Okay. It's in the shaft, it's either in the front or the top. I know we were turning it and we felt it a couple times. So while all this stuff is out, if you want to order some of those parts, we can change them out here. The inside, how far do you want to go? Is this going to be a complete strip car? We are kind of open on that. I don't want to, again, it's going to have like the racing seats, it's going to have the idea is having the stock dashboard, but with like some cover, either like Alcantara or flocking dashboard. Okay. So we can, the dashboard, if you have a dashboard, I can handle that here. Okay. If you have, so we do interiors as well. The inside, you see where all the guy in here, actually there's nothing in there. All of this, what do you want to do with this? Yeah, you can probably Strip it out, dry ice. Try remove something and make. Yeah, we got a procedure. You put dry ice on it. You've probably seen it before in the race cars. saw. Bang it out. It's got a little rust. We can clean it up, and then paint it. Or if you have a different pedal assembly, or you want to keep this pedal assembly for now. We thought in keeping that. Yep. But again, I'm really open to suggestions and options. Because once we start tearing it down, sometimes it's just best to keep going with it. So if we start the continue of the tear down, all this stuff out, and we go up, depending on if we change these, then we'll remove this pad all the way up to the top. Yeah.
if you decide to remove this and the pedals, we take it all out and paint it one shot. But SEMA is only so far away, right? So there's going to be a point in time we're going to have to say, okay, this is as far as we can go. Yeah. We can kind of make up a game plan for that. We'll take it to this point, we'll stop, and then we'll start bringing it back and save that for maybe a round 2. But I would, the center console, I'd keep the center console, the dash, and probably door panels. Door panels. We have them. And then for the rear, maybe, and I'm not quite sure, this is just a suggestion, you can go with I used to have them. You can tell when a guy used to have a 190, you can go in there like, hey, you know how to open. door handle, no problem. So maybe a carbon fiber. I have one. I have them. Carbon fiber? Yep. Perfect. Here. Perfect. See, this is good. This is all Yep. part of the experience. This is how natural. This is how natural this is right now. There's one open. Perfect. Amazing. So I'm seeing this stuff for the first time. This is the true beginning of this project. Vamos olhar o carro aqui, depois eu mostro tudo que ele está me mostrando, porque ele está querendo mostrar os detalhes e eu vou parar de filmar, depois eu mostro explicando para vocês. Estamos discutindo bastante coisas aqui, realmente quando começa a olhar com o olhar de um cara, de um restaurador assim, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. A meta que a gente está tentando fazer é ter esse carro pronto para o SEMA, que é final de outubro, início de novembro. E é uma meta que a gente não vai, tipo, que nem a gente falou, não vai dar para fazer 100% tudo, vai ter que escolher algumas coisas. Então, estamos aqui olhando o motor, como é que vai fazer, onde é que vai cortar. Just thinking, put that gold tape there for the key paint, since you're doing black and gold in the engine, maybe. Just those guys that see the hate gold tape. Yeah? Oh, I don't know. Ah, é? They see the gold tape. I will. We'll take these out. Huh? Yeah, we'll take these out. Yeah. Because it'll be cool after you get some temperature and you see the color change going through the thing. Yeah, and you can see when the hood's open, because this hood opens like this, Yeah. all the way, you can see the whole of the back of the turbo, and it'll look good. Do the valve cover black, the gold letters. Yep. We This thought whole that this air was plastic first, then we figured that's like magnesium. That's a very rare and expensive valve cover. Yeah. Magnesium. Magnesium, tampa de válvula de magnésio. Agora nós vamos sair para almoçar, daqui a pouco a gente volta para Mercedes, ó. Mas olha isso aqui, ó. Vocês não vão acreditar, ó. Olha o carro que a gente vai sair para almoçar. Pô, de verdade, viu? Não abre a porta por dentro. Só por fora. Não, o carro da polícia de Nova York, que esse maluco comprou. A gente não sabe se é legal ou ilegal. Luiz vai atrás. Eu vou preso. Vai atrás aí, Luiz. Cara. Não, olha só. Muito obrigado. Muito. Aí, ó. Luiz. Pô, até que os caras não bem. Wasn't bad for the bad guy. Switches for the lights. The lights. Still turn on. Everything works. Yeah. Olha aqui, cara. Esse aqui é um carro de polícia. So you buy this like in auction or Actually, I bought it from. There was a movie company in New York, and they had purchased some of these cars for films and videos for like Netflix TV shows. And this one was used in Daredevil, Luke Cage, and a few other TV series. So it's fun. Olha aí, Luiz. Limited slip. He's in the back seat. He's Muito legal. it's fun. It's very stiff. The suspension in the front is like It's nothing like the regular deal. no. It's I like a drove the truck. regular deal. You feel the potholes. You hit the pothole. It's like doesn't move at all, and it's very responsive. Like you just cut the wheel and it wants to go. Que legal. It does burnouts. Good burnouts. Diz que faz burnout, mano. Yeah. We don't need to do today. No, I'll be here. you need to be at the airport. Ah, olha só, vamos interromper aqui enquanto a gente está falando da Mercedes. Tem esse Mazda RX-7 aqui que eu queria mostrar para vocês, porque esse carro aqui é um carro icônico que o Colton está trazendo à vida. So this car, what's the story about this car? So this car was one of a couple of the Falcon RX-7s. So in the States,
Mazdas and rotaries weren't that famous. It was like, it was a big thing in other countries, Australia, Yep. Japan, also Puerto Rico was another location. Rotaries were big. They didn't catch on stateside as much as they did everywhere else. This car made the RX-7, the FD, more iconic in the States. More so, the Falcon car, this car right here, The original. was the car that did it. So this vehicle was driven by Tony Angelo and also Calvin Wang. Tony Angelo became a judge of Formula Drift at one point, and Calvin was a driver his entire life. Calvin actually owns Ah, yeah? one of these he's building. cool. So this vehicle, being the original, I'm getting the rest of it done. It's been a long process. A lot of the parts and pieces, it came to me, it was beaten, battered, fallen apart. Yeah, because broken you parts. bought this car many owners after, Mess. like. It was a mess. And it even went to music videos like Travis Scott, Cactus Jack music video. Okay. So when Chris Forsberg had his 370Z, this was the other car in cool. the video. This was somewhat, I mean, it's been in more places than just Drift. Yeah. So here it is in the original livery. No one's seen it since Okay. 3 or 4 years ago when it was getting crazy black vinyl on it and they were going to drive it. So the suspension has to come in on the front. It's a Wisefab setup. These are the original wheels and tires style that's supposed to be on it. And it gets the rest of the livery, panel installation, and it'll be completely done in a week. Oh, yeah? To today, 1 week, 7 days. Can I open this? Yeah, I think it's, let me see if we pull it together. Yeah, of course. There you go. Olha aqui, ó. Ah, e tem um 13B, um turbo. Inside is very clean, but it's all stitch welded per regulation. But this car, it's run this setup for a while. É. Não, legal. Cool. Esse carro aqui é um carro icônico da Fórmula Drift. Segundo ele, foi o carro que o Mazda RX-7 que deixou popular os FDs nos Estados Unidos, porque não era muito popular. Correu na década de 2000 no Drift com o patrocínio da Falcon, por isso que essas cores aí. Então, legal, um carro bacana. Mas o resto da coleção eu vou mostrar num outro vídeo aqui, né? Vamos voltar pra Mercedes aqui agora. Tá, voltamos do almoço aqui, não se preocupe, a gente não foi preso, viu? O Luiz sentou no banco de trás do carro de polícia. Eu achei que eu tinha sido preso, cara, eu esqueci do carro. Cara, chega a dar um medo, né? Cara, isso não vai dar certo. Não, as pessoas param do lado, ficam olhando. Não, eles olham o carro de polícia e viram. Os caras que assim, olham, opa. Ele diz que assim, se ele anda na rodovia assim, diz que ninguém tenta passar, não faz nada. É uma boa ideia tentar fazer eu acho que um cara tentou no Brasil fazer aquela saveira pra Não é uma boa ideia, não, né? Acho que não é uma boa ideia. Vamos revisar o que o Colton tava. Cara, o Colton ele é um gênio, né? É um criador, né? Então, Impressionante, né? uma coisa assim que eu me sinto bem confortável, eu falei pra ele, cara, eu vou dar uma autonomia pra ele de ele escolher algumas coisas assim. Inclusive ele tava dizendo da cor, o preto que vai ser, ele quer fazer um preto que tem quase um tom de azul, né, junto. É o mais preto acima do preto, digamos assim. E várias coisas assim que ele quer fazer melhor, assim. A gente tem uma ideia de tentar levar esse carro pro Senna, só que é uma coisa bem difícil, né? Em vários aspectos, assim, porque também depende de nós e tal. Então, assim, pra hoje tá muito mais impossível do que nada, mas ao mesmo tempo é bom ter uma meta, né? Pra não ficar assim, quando vem um projeto de um ano aí, né? Sim. SEMA em outubro, final de outubro, tem aí 4 meses pra isso. 4 meses. É, tem que fazer uma correria, mas o bom é o seguinte, eles têm muita estrutura aqui pra fazer, não é assim, não é só ele, não é ele que trabalha, né? Ele organiza e tem um time grande pra fazer essas coisas. Inclusive um dos caras, ele tava conversando com eles, ele que é brasileiro, né? Vamos falar com ele ali, ó. Ele tava comentando que no processo eles começam a catalogar tudo, né? É o que eles estão fazendo agora, eles espalhando todas as coisas da Mercedes. Surpresa. E aí? E aí, beleza? O brasileiro aí, ó. Como é que tá o E senhor? aí, beleza? Graças a Deus, tudo jóia. Nós chegamos aqui, tem um brasileiro. É só tudo de brasileiro ou tem mais aqui? Não, tem mais um aqui também. É? Tem mais um aqui Como é que é também. o nome aí? Bota teu. Meu nome é Rodrigo Dias, sou lá do Paraná. Começamos a trabalhar com carro antigo, 8 anos de idade no Brasil, acabamos vindo do Paraná pra cá. Ver. Parece a história de uns gaúchos que a gente conhece por aí. Não, a gente vai aqueles lugares e sempre tem brasileiro aí. Sempre tem. Que nem eu falei, daqui a pouco o Brasil vai acabar dominando essa América também, pô. Cara, que legal. E o que tu faz aqui? Cara, aqui, graças a Deus, como a gente
no Brasil aprende a se virar com o que tem na mão, aqui o que eles dão pra nós fazer a gente se vira. Já ouviu falar a expressão bombril? Então é tipo assim que a gente tá aí. Mas falando sério, eu sou mecânico, adaptação, solda, chassi, suspensão, tudo exceto preparação e pintura. Tirando isso a gente se vira. Que legal. E esse Bronco aqui, meu? Pelo jeito tem um motor moderno aí, né? Tem um motorzinho, tem um Só um pouquinho que o som tá... Quer que desliga? Desliga de repente, né? Vamos desligar aqui. Deixa eu desligar o carro aqui porque o editor me xinga depois. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo. Aqui é um bronquinho que veio pra cá pra gente dar um tapa nele. Tapeçaria inteira nova, a revisão mecânica, um motorzinho novo. É um motor 302 feito stroker, vai dar 327, eu acho. Tá. E câmbio eletrônico. Acabei descobrindo agora que a Fueltech tem equipamento para isso. A gente estava usando equipamento americano aqui. Aí, ó, vamos trazer uns produtos aqui, ó. Acabei de descobrir agora. Com a controlador de transmissão. Esse aqui é um da Ford. O 6R80? Não, ele é o. 4R80. Isso, 4R80. Isso é fácil. Então, eu acabei descobrindo agora, então vamos parar de dar dinheiro pros americanos, vamos usar produto nacional aqui, pô. Show. Que legal, cara. Bom te ver aí. Valeu, cara. Cuida bem da Mercedes aí e tal. Pode deixar o que precisar da gente aí, se tiver que cortar no meio, soldar, Não. a gente dá os pulos. Cara, vai ser foda ali aqueles paralamas ali, aquilo ali que vai precisar de um trabalhinho, né? Não, isso é fácil. É? É fácil. Bom, fiquei mais tranquilo Não, então. você pode ficar tranquilo. Tá. Se for no metal a gente solda, se for no plástico a gente Tá, cola. vai ser contigo então. Deixa a tua assinatura ali, tá? Beleza, com certeza. Tá. Vou colocar lá, Rodrigo Donivel, tamo lá. Bota ali. Valeu. Olha que legal esse Bronco. Que legal. Tive que parar que tava fazendo pra Essa ver parte aqui, tu que faz? Posso fazer? Faço. Ah, que legal. A gente faz. Sim, porque na verdade não gira a roda. A gente vai ter que botar uma estrutura aqui mais forte, ó. E cortar praticamente tudo isso aqui e subir tudo aqui assim. Tá fácil, vai aguentar a potência tranquila e vai ficar bonito também. Fazendo metal bem bonitinho, bem soldado. Reforço na estrutura da torre. Sim. Juntando com um monobloco do chassi aqui. Não, show de bola. Show. Então tá, deixa a tua assinatura aí. Combinado. Tá? E aqui, ó, a gente tá agora abrindo as peças pra ver, ó. Nem eu sei o quanta peça vou. Ó, deixa eu lembrar agora. Agora eu vou falar inglês, vou conversar em inglês com o Colton. Ativem a legenda aqui embaixo para poderem acompanhar para quem quiser garantir que tá entendendo tudo aí. Então o que a gente tá olhando aqui, ó. If you like something, let me know. Everything is for here is for sale. This one I want $51 for. $51. Olha, ele gostou da minha grade, eu comprei uma grade de $50 baratinha. Disse que é muito boa, pesadinha, pesada. Disse que ele falou que não parece ser paralela. Ele achou que era original. E aqui tem os acabamentos de teto. Did you saw the mirrors? Okay. They're two different, right? Two different styles. Okay, you pick. Yeah, one I think might be to mount on the door. Yes. The other style is for the door post where the original mirrors went. That's okay. what we're gonna go with. Ok. Eu nem tinha lembrado, eu tinha comprado 2 retrovisores. That's in here. Ok. So this is the original. You see how this one mounts on the side of the pillar? Yeah. And this style is just the arm. See, there's no. It's got a mount there. Yeah. How's the other part? Let's open. This is. Esse aqui, ó. Qual que tu gosta mais, Luiz? esse aí. É corridinha, né? É, legal. Estilinho. Esse aqui é um, ó. É estiloso, né? Style. Maybe we can use the same. This is the same base. Maybe it's one side and not side. It's just the same. I think these are the same because I think I ordered double because I had my neighbor there, he wanted one. Yeah. And this he is- ended up this in is the same. Okay. It's a nice mirror though. Got to clean these up and respray a couple areas, but the concept, the design of this to that is very cool. Yeah. Does this fit the original holes? Or- Yeah. Yeah. Not perfect. Yeah. The two on the bottom are fine, and on the top you can see slightly misaligned. I like that though. Yeah. Let's go over
of the parts here, so and having some. Which okay, so we still have some parts in the car. Okay. These out. O console. Console. That's the other plate for this side, and if I have the other two. Actually, this is the other side. So let's go for your final considerations or your analysis through the parts here. So we are going to carbon fiber door panels. We have the door pulls that are going to go on the side, the hardware that goes around them, and the window switches. We have to integrate the window switches. It's power windows. We're going to keep the power windows. So all of that stuff has to get built into the door panels. The hood, we might change to carbon fiber. Yeah, let's try. We're gonna try. Vou tentar botar um capô de fibra de carbono, vamos ver se a gente acha um aí. I'll try. The side skirts we have a little damage to them. They'll clean up the hardware to get that to fit. We're not concerned with that. Então falta aqui os clips para botar as skirts aqui. Our biggest problem is probably going to be the front wheels, getting the front to clear correctly, and then also having some sort of cap that when people look into the wheel well, they don't see all of this craziness going on. And the wind, we don't want this to go down the highway. You know, maybe the carbon fiber piece can be inside here. We could use that. We could try. I'll send you the link, or I have one with me. Maybe I can even ship to you. So, and just adding to that, what we do on the race cars, we actually do that with the nice exposed carbon up, right? correct. And really rough on the side, so it may even help on the engine. Correct. 100%. Depending on how much clearance we get, then we'll do a full wheel well. But if not, then we're going to run A carbon fiber. this. We'll cut this and make it so it is supported from the shock tower to the front bumper, and it'll be a straight window to the inside of the wheel. So anything that has to be adjusted or changed, you could, similar to a race car. Então o que ele está falando aqui, a gente vai cortar, nós vamos cortar a caixa de paralama e a gente vai tentar fazer uma capa de roda por dentro com aquela peça de fibra de carbono que a gente usou na traseira da Ferrari e ver se isso aí vai tapar. E aí vamos ver quanto vai conseguir livrar. Mas vai precisar fazer um suporte aqui, ó, para proteger isso aqui. Então vai ficar bem mais alto essa caixa de roda para poder livrar. E aqui que a gente está preocupado de dar um acabamento aqui, de não ficar exposto que nem tá aqui, ó. Aqui vai cortar um pouco isso aqui, vai praticamente tirar esses negócios. We need a bigger brake system. Bigger here. brake system, yeah, 100%. Whether like Let's search for something. Vamos procurar por alguma coisa. Mercedes, yeah. AMG logo on it and stuff. Mercedes, like a C55 or C63, probably. Yeah. Come close to bolting. I think there's people that they have listed on the forums like, I'll buy this rotor with. Ô Thiago, o que for? Yeah. Aquela tua Mercedes lá, eu sinto te We have dizer, ó, a gente apoiou pra ligar ela esses dias, eu acho que eu vou começar a picotar. We have a pedaço vem donator pra cá. S55 on the parking lot. Then we can pull some parts. It's from a friend, but we can pull here with probably. Actually, at one point, Vamos pegar os freios da Mercedes da S55. Vamos tirar todo o aquecimento ali tirar o aquecimento. AC compressor. We can. Actually, that you don't have to worry about it because that's on the mechanical side. Yeah. Then we can. we're gonna block off everything on the inside of this Yeah. wheel well, except for this plug right here. Yeah. So And- the brake booster we leave, unless you wanted to No. relocate, but we'll leave that. This guy right here is all the space that you'll have for your wiring harness. That's all we're gonna give you. That's perfect. No So- problem. That's good. O chicote vai passar por onde é que era o cabo do acelerador e vão fechar todos os furos e fechar todos os furos ali, né, nesse painel, deixar o painel limpão assim. Then the windshield remove and put a new one. The sunroof, if you want it to work, I think the sunroof, getting this to work correctly with your roll cage and everything else, Oh, the yeah. headliner, I would almost recommend No, yeah. removing
No, yeah, that was the plan already. We can either block or just weld it. Yeah. Ok. Então vamos remover o teto solar. We're gonna finish the roll cage. Yeah. The roll cage. We have to find out what is legal, the spec. Ok. Because if this cage is legal, then we'll just finish the The rest rest. of the pipe and make it a real track car. É, que Make it past a 10. gente está falando é se vamos ver se o roll cage dá para completar os tubos aqui para frente e aí deixar ele totalmente legal assim para se for realmente algum evento que tenha regulamentação. Aqui o porta-mala deu uma limpada. É, aqui tem uns lugares assim de ferrugem. Aqui, um pouquinho no fundo, isso aqui é mais sujeira. Dizem eles que é bem bom para a idade do carro, né? Ele vai trocar todos os parafusinhos aqui, ó. Botar tudo parafusinho melhor, assim. Aqui estão as peças, tudo, várias coisinhas, vários acabamentos. A gente já viu no outro. Agora, na verdade, é fazer o que precisa ser feito, que é cortar, soldar. Confesso que tá bem mais coisa que eu achei que ia precisar fazer, né? Até, digamos que subestimamos o projeto aqui, mas acho que eles vão estar, o Colton aqui está empolgado para fazer e essa parte de dar autonomia para ele, acho que é uma parte legal aqui. So now, let's go to see. So let me speak in Portuguese. Pessoal, a oficina deles aqui, onde é que eles fazem essas restaurações, é incrível. Os carros, assim, o tipo de carros que eles fazem, os equipamentos que eles têm. Aqui nós vamos mostrar a cabine de pintura deles aqui para quem curte coisa de qualidade, ó, a Q-Draft. Depois eu vou mostrar um outro vídeo os carros que os caras têm aqui, dar uma volta na oficina mesmo. Mas olha que bacana aqui, ó. This is where we have paints, tints, purples. We can mix anything you need to mix here. Almost notice. Whatever it is. PPG related, we do use other manufacturers from time to time based on the need. But PPG has been used by Ferrari and those guys for 20, 30 years. So It's amazing. It's a mess. It's a mess right now. This is like surgeon's room clean. This is the worst you'll ever see this room. Okay, no problem. No worries. This is the door for the obviously the room. They're painting some panels in there now. Cabine de pintura, tudo. We've got extra lights in here. So this was custom built for us by PPG. So this is a larger paint mixing room. Typically these are smaller. And also the lights, we have 6 to 10 additional lights in this booth than any other in the country right now. So we can see colors. It's so bright we can see through panels. That's good. Okay. So now we have the Mercedes in good hands. It's in good hands. I'm very happy to have. I'm very happy to be here and have the excuse to come here for the Mercedes. That's how I finally now you have an excuse. We'll have an excuse. Yeah. And next time we will come back to see how the Mercedes is going. It's like maybe take it home or something. Yeah, you take it. You can come here and work on it too. Okay. Probably not the best guy. You have the invite. If you want to and you need just to take a break. Okay. My toolbox is always Same open to for you. You need to come to Brazil. You Yeah. need to go to Brazil. And also you need to come visit me in Atlanta. Well, that's okay. 2 places now. Okay. I get it. 2 for 1. Okay. Got yourself a deal. Thank you. Tá, legal. Bom, encerramos esse episódio. Pra quem tava desesperado aí, querendo cancelar o projeto da Mercedes aí, agora achei que é alguém que abraça a encrenca aí. Acho que vai ser bem legal, porque cara, tem muita coisa a mais para fazer do que eu imaginei. E não só isso, o Colton está empolgado para fazer. Inclusive ele estava falando que queria comprar. Ele tinha um sonho de fazer uma Evo 2 para ele e ele vai estar realizando o sonho fazendo ela para mim. Então, obrigado e também todo mundo que tem apoiado a história. Acho que, como eu disse, esse é o projeto mais difícil que eu já me meti, mas nós não vamos se mexer, nós vamos acabar esse projeto, vamos fazer algo que vai dar um orgulho aí pro Senna e para todo mundo que
que admira o que ele representou e eu acho que isso aqui é uma boa oportunidade de fazer uma homenagem aí. Até a próxima. Tchau.